Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com o engenheiro agrônomo Fernando Cassis Carvalho. Ele é pesquisador em tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários e líder da divisão de aplicações aéreas na Agroefetiva. Nesse bate-papo, o Fernando nos fala sobre todo o processo de projeto, construção e inauguração do primeiro túnel de vento de alta velocidade da América do Sul, destinado ao estudo e aprimoramento das aplicações aéreas de produtos fitossanitários. Mas antes de começar este episódio do Mundo Agro Podcast, nós temos um recado da Volkswagen Caminhões e Ônibus para você. Em um país como o Brasil, que se destaca mundialmente na produção agrícola, a Volkswagen Caminhões e Ônibus oferece a você a melhor maneira de garantir um caminhão novinho. E você sabe como? Através do programa Mais Alimentos. Com ele você tem condições especiais em modelos das famílias Constellation e Delivery. Com motores mais eficientes, cabines mais confortáveis, viagens mais seguras e funções cada vez mais modernas, essas são apenas algumas das inovações que você encontra nesta linha de veículos. Visite uma das concessionárias da Volkswagen Caminhões e Ônibus e aproveite os descontos exclusivos para levar o seu Volkswagen 0 km. Volkswagen Caminhões e Ônibus, entregando mais valor para o seu negócio. É isso aí, dado o recado, agora vamos chamar o Fernando para esse super bate-papo. Muito bem, e hoje aqui novamente na bancada do Mundo Agro Podcast, um grande amigo, hoje quase vizinho aqui em Sinop, vizinho da universidade, meu amigo Fernando Cassis Carvalho da Agroefetiva, e eu fiz um convite especial para que ele viesse aqui contar quase que em primeira mão uma novidade que eles trouxeram para o Brasil, sempre muito atentos à inovação tecnológica, tudo voltado ao que pode trazer sustentabilidade e maior precisão na ciência da tecnologia de aplicação, e o Fernando veio conversar com a gente hoje para mostrar o que a Agroefetiva tem trazido, o que eles estão fazendo de novo, e como vocês viram aí na abertura, eles trouxeram primeiro túnel de vento para avaliação de gotas, espectro, nem eu sei direito, estou aqui como curioso também. Fernando, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente ao Mundo Agro Podcast. Professor Rogério, muito obrigado pelo convite novamente, é uma honra mesmo para nós participarmos de mais um episódio de um programa que a gente gosta de seguir, sempre ouve, então tá aqui com o senhor, né, é uma satisfação. Nós estamos agora, somos praticamente vizinhos, né, estamos em quase Sinop vizinhos também. De porta, hein? Isso é muito bom, viu? E nós estamos sempre correndo, buscando inovações, novas tecnologias, novas ferramentas, né, para tornar as aplicações, nesse caso de hoje nós vamos falar de aplicações aéreas, né? Então sempre buscando ferramentas para buscar inovações para esse mercado de aplicações aéreas enorme que existe no Brasil. Exato. E Fernando, como a gente já falou e você vai reforçar aqui na sequência, o uso de defensivos sempre foi algo muito polêmico. Então, quando nós trazemos a parte tecnológica, estudo, pesquisa, é o que é necessário. Nenhum agricultor quer aplicar os defensivos na lavoura dele. Se ele pudesse passar o ciclo inteiro sem aplicar nada, tá bom, porque ele ia ter mais lucro, né? Mas para isso a gente precisa estudar continuamente. Não é desenvolver uma técnica e usar ela ad eterna. E dizendo, né, da sua vinda para Sinop, não fui eu que lhe trouxe para cá, mas incentivei muito e tenho incentivado muitos colegas. Como eu disse, o Cassiano do Agro Depende veio para Sinop, agora já está morando em Campo Verde. Então, quanto mais amigos a gente puder trazer para perto, e você sabe que aqui o eixo
BR-163 aqui nessa região chamada de Nortão do Mato Grosso. É uma região muito pujante, né? Você vem de uma viagem aí dos Estados Unidos agora, de uma série de eventos. Você pode dizer para nós, quando você fala que está morando no Mato Grosso, você fala que faz agricultura nessa região, a turma senta para conversar com você, né? Eles querem saber como a gente consegue fazer 2 safras, como é que é ter esse mundo de produção aqui com tecnologia, né, Fernando? É verdade. Todo mundo que conhece sabe da importância do Brasil e do estado do Mato Grosso para a nossa agricultura e do quanto nós evoluímos e temos levado também informações para fora, né? Gerado informações aqui, gerado tecnologia, conhecimento e difundido isso para o mundo todo. Então, foi uma opção muito bacana, muito boa ter mudado mesmo para cá e estado mais perto dos produtores e dessa agricultura pujante que nós temos aqui no Mato Grosso. Muito bom, muito bom. E o legal disso também, Fernando, é que quando uma empresa vem para uma região, junto com ela traz desenvolvimento, né? Em primeiro lugar, que a empresa precisa de uma estrutura física, depois que você acaba contratando pessoas da região, e Sim. É por isso que Sinop e as cidades aqui do entorno tem um crescimento que eu digo que até além do que eu queria, viu? Porque quando eu cheguei em Sinop tinha 60 mil habitantes, agora nós estamos aí com 196 mil. Já tem trânsito, né, Fernando? Dependendo da hora que você chega ou sai da cidade, tem trânsito. Mas é isso aí. Fernando, vamos lá então. Para quem não conhece a Agroefetiva, está escutando agora esse primeiro episódio, a Agroefetiva é uma empresa de pesquisa, tecnologia e treinamentos, né? Dá uma geral para a gente, reexplica aí o que é a Agroefetiva, porque nos últimos anos mudou bastante também, cresceu, né, Fernando? Cresceu, nosso time aumentou, nós expandimos, né? Não estamos mais só no estado de São Paulo. Então, a Agroefetiva, ela nasceu em Botucatu, né? Nós éramos alunos de mestrado, depois fomos alunos de doutorado do professor Ulisses Antoniassi, que é uma sumidade na área de tecnologia de aplicação, né? Conhecido no Brasil e no mundo todo, praticamente, nessa área. E no finalzinho nós decidimos, então, a universidade já não comportava mais tanto trabalho, tanta demanda, projetos complexos, pesquisas complexas, e nós decidimos juntos, né, eu, o professor Ulisses, o Rodolfo, o Alisson, iniciar uma empresa para atender essa demanda extra que existia na universidade, e nós começamos, então, fazendo treinamentos, fazendo pesquisas, depois nós adquirimos uma área própria lá em Botucatu, onde nós fomos estruturando um centro de pesquisas e desenvolvimento, inclusive é onde fica o túnel de vento que nós conversaremos hoje, né? Então, ao longo desse tempo, nós fomos crescendo, evoluindo, mais pessoas foram entrando, empresas filhas foram surgindo para atender nichos específicos do mercado. Então, hoje nós atuamos em pesquisa de aplicações aéreas e terrestres, fazemos aconselhamentos para agricultores aqui no Mato Grosso, fazemos muitos treinamentos, muitos projetos de extensão rural, sempre focado em tecnologia de aplicação e boas práticas agrícolas, né? Não adianta a gente aplicar de qualquer forma, a gente tem que aplicar com qualidade, com segurança, né? Para gerar um alimento seguro e também para otimizar o uso dos defensivos, porque isso vai trazer segurança ambiental, vai trazer segurança para quem consome, né? E economia para o produtor, que é muito importante para a sustentabilidade aí do sistema. Exato. Ô, Fernando, hoje vocês, então, têm condições de dar consultoria aos produtores, né? Porque quando a gente começa com pesquisa, a pesquisa é a base para qualquer informação que vai ser passada. E hoje vocês atendem também, vocês têm condições, se um produtor tem a sua área e eles querem alguém para acompanhar todos os processos, desde a aferição de equipamento até a própria programação dos projetos de aplicação, com os cuidados com área de reserva, de mata nativa, isso vocês fazem também hoje? Fazemos, professor. Além disso que o senhor comentou, da parte de aferição, nós ajudamos, por exemplo, com as questões relacionadas às misturas em tanque, para melhorar a eficácia das aplicações, reduzir problemas de incompatibilidade, por exemplo, que acontecem muito, e acabam diminuindo o rendimento operacional, por exemplo, das máquinas, né? A capacitação do time, o planejamento, né? Então, toda essa parte pré e pós-safra, por exemplo, né? O acompanhamento ao longo das safras, nós fazemos para otimizar
esse processo de aplicação. Por exemplo, professor, existe muita diferença entre os grupos. Vamos pegar aqui na 163, né? Então, nós temos, às vezes, as mesmas equipes, os mesmos equipamentos, mas a qualidade da aplicação de um para o outro muda muito, a capacidade de hectares por dia, ou os problemas que cada fazenda enfrenta, e aí às vezes um produtor tem mais problema com uma praga, uma doença, outro que está ao lado não tem, então a gente faz esse trabalho para nivelar, vamos dizer assim, pôr a régua para cima, né, para que todo mundo possa ter aí mais assertividade nos serviços, né? Entendi. E, Fernando, uma coisa que às vezes eu sinto é que a evolução em termos de ferramentas de tecnologia, e não estou falando somente da ferramenta física, trator, pulverizador, avião, drone, estou falando também de ferramentas como tecnologias embutidas nos materiais, né? Ou uma soja resistente ou tolerante a um herbicida. Isso está disponível. As empresas trabalham bastante nesse desenvolvimento. A pesquisa para que isso possa ser lançado e colocado no mercado é grande, mas muitas vezes o produtor, que é muito eficiente dentro da porteira, a gente sabe disso, ele tem dificuldades em fazer o uso correto dessa tecnologia. A brincadeira é assim, né? O cara ganha uma Ferrari, mas ele não tem ninguém habilitado a pilotar uma Ferrari. Aí na hora que o cara sai, ele acelera demais, roda e bate o carro. Né? Então, às vezes ele tem uma ferramenta muito boa, mas não consegue ter a essência de uso para extrair o máximo dela. Você vê isso também? Isso é uma realidade na área de tecnologia de aplicação, Fernando? Professor, é uma realidade, sim. Esse exemplo da Ferrari é muito legal, porque isso acontece também com os pulverizadores, por exemplo. Nós temos um monte de tecnologia. Por exemplo, você pode ter parâmetros que você insere no controlador da máquina que te ajuda a definir seus limites, né? Então, você tem um limite para trabalhar com determinado modelo de ponta de pulverização para tais condições meteorológicas. Depois daquela condição, o ideal seria trocar e trabalhar com outra ferramenta. Isso pode ser, por exemplo, alertado ao operador para ele fazer esse ajuste. Ou você tem casos também de tecnologias, por exemplo, que trabalham com pulverização pulsada, e à medida que você aumenta ou diminui a velocidade da máquina, o próprio equipamento faz o ajuste da pulverização. Alguns casos tem até troca automática da ponta que está operando. Mas falta muito assim, informação para a pessoa utilizar isso da maneira apropriada. Muitas vezes eles colocam, por exemplo, pontas que não fazem sentido trabalharem juntas nesses sistemas que eu mencionei, mas que na prática às vezes acontece, né? Igual um caso que nós vimos semana passada. Então é ter a Ferrari, né? Mas não aproveitar toda aquela potência que ela tem, né? Para você desfrutar daquela máquina que você tem na mão. Exato. Porque, Fernando, quando você diz que a máquina ela muda a programação em função da velocidade, aqui no Mato Grosso é tudo muito plano. Mas, por exemplo, você vai para o Paraná ou para o Rio Grande do Sul, você pode estar aplicando com o pulverizador subindo o morro e às vezes descendo, né? Sim, e queira ou não queira, a máquina ela muda de velocidade. Então, se eu tenho uma taxa de vazão de X litros por hectare e eu aumento a velocidade, naquele intervalo de 1 metro que a máquina passou, pode ter uma variação. E hoje o equipamento faz... Hoje não, né? Eu lembro que quando eu estava na FCA em Botucatu, eu já sabia que tinha alguns sistemas que controlavam isso, né? E isso é bem preciso hoje. Então, essa correção ela é feita automática. Naquela época, o operador tinha que manejar isso. Então, isso é feito de forma automática hoje. Em curvas também, né? Por exemplo, quando você faz uma curva pulverizando, a ponta da barra ela percorre o trajeto mais rápido do que o centro, né? Então, a velocidade angular. A máquina ela já faz esse ajuste para que a dose ela seja uniforme ao longo de toda a barra de pulverização. Então, são ferramentas, né, que melhoram muito a qualidade das aplicações. Ou seja, a informação está lá. E a gente precisa realmente usar ela de forma correta. E aí entra num ponto, Fernando, que isso eu digo que infelizmente nós temos esse problema, e é um problema difícil de resolver, que é conseguir pessoas capacitadas.
ou ter o tempo para capacitar as pessoas. Porque às vezes você não precisa contratar um operador ou um assistente de preparo de receita ou de calda, mas você tem que ter o tempo para poder treinar a sua equipe na fazenda, e não é treinar uma vez, né? A gente tem que treinar todos os anos, porque as coisas mudam, as receitas mudam, e muitas vezes as pessoas não conseguem ter operadores, colaboradores capacitados para usar tudo isso na ferramenta, né, Fernando? É verdade, a gente tem alguns pilares da tecnologia de aplicação, e o recurso humano é um dos pilares mais importantes, porque demora para você deixar uma pessoa, por exemplo, que prepara calda, pronta para fazer uma calda com qualidade, na ordem correta, sem misturar produtos que não devem ser misturados, por exemplo, né? Entendendo, por exemplo, a importância de usar uma água de qualidade por conta de fatores como pH, dureza, tudo isso que são coisas, né, que podem ir degradando a qualidade da aplicação, diminuindo a eficácia. E isso toma tempo, né, e exige um preparo adequado mesmo do recurso humano, né, dos nossos operadores, dos preparadores, dos técnicos, dos agrônomos, né? E com segurança. Fernando, esse assunto é tão interessante, conforme você vai falando, vão surgindo as coisas, eu não vou deixar de perguntar, não. Isso é uma dúvida minha. E por incrível que pareça, né, essa questão de misturas, ela se estende para outras áreas. Eu trabalho com tecnologia de aplicação de produtos na semente, né, que não deixa de ser uma tecnologia de aplicação, e as misturas podem causar problemas sérios. Mas você disse uma coisa, que na tecnologia de aplicação para a agricultura se usa água, você tem que fazer a diluição. E você falou, às vezes ele não tem uma água boa, mas a água é a fonte que ele tem dentro da propriedade, né? Então, se ele tiver uma água, talvez com alta quantidade de sais ou com um pH não adequado, é possível corrigir isso, Fernando? Ou se ele não tem aquela água, ele tem que trazer água de outro lugar para poder ter uma boa aplicação? Não, é possível sim. Pode ser um problema químico, então nesses casos a gente usa um condicionador de calda, um produto para ajustar o pH, um produto para ajustar a dureza. Pode ser um problema físico, por exemplo, areia, argila, e aí são processos. Pode ser um processo mecânico para separar isso, né? Uma filtragem ou decantação, ou algum produto que faça aquelas partículas decantarem mesmo, né? Às vezes o pessoal deixa também em tanques de ferro a água armazenada e acaba tendo íons, então você pode fazer um ajuste prévio. E às vezes, professor, temos uma água de qualidade, mas nós adicionamos, por exemplo, um fertilizante foliar, que não seja quelatizado, uma qualidade inferior, que acaba tornando essa água dura, por exemplo, com altos teores de cátions, de íons, né? E aí você acaba induzindo a uma qualidade inferior da sua fonte, da água que você vai usar para depois misturar produtos que têm um valor agregado alto, né? E acabam tendo sua eficácia reduzida. O glifosato, por exemplo, produto herbicida que a gente usa tanto, em água dura, né? Ou nesses casos que você induz a água a ter uma dureza elevada, acaba tendo sua eficácia muito prejudicada. E temos vários outros, né? Então, esses são pontos de muita atenção dentro da propriedade e que a gente sempre encontra, infelizmente, ainda casos assim. Muitas vezes passa batido, porque no frigir dos ovos e na correria do dia a dia, acaba que você coloca a água, faz a mistura, por isso que é importante ter uma orientação, né? Então, os parâmetros, para a gente fixar aqui, os parâmetros que devem ser observados no uso da água, no preparo das caldas, são a qualidade química, e na qualidade química entra principalmente pH e alcalinidade, é isso? Isso. Depois vem a qualidade física, que entra a dureza, e aí a presença de sais. De íons, né? De íons, tá. E exato. O terceiro? Nós temos também a temperatura influenciando, temperaturas muito baixas, por exemplo, quando você vai colocar os produtos, demora mais para eles dissolverem, por exemplo. Fica menos fluido, às vezes pode cristalizar, e temperaturas muito altas pode até desestabilizar uma formulação. Você lê lá na embalagem, por exemplo, mantenha de 5 a 30 graus. Aí você vem aqui no Mato Grosso, pega de um tanque de ferro, será que está a 30, né? No sol dá para tomar chimarrão, né, Fernando? Então, é verdade. São esses os
parâmetros principais, né, professor? E fora saber também quais são os produtos que estão sendo colocados, porque às vezes a água é boa, mas o próprio produto pode alterar aí a concentração de sais, dureza e alcalinidade. Eu acho que é fantástico, né? Quando a gente fala que a agricultura não é algo simples, a gente está viajando, né, Fernando, e vira e mexe do seu lado no aeroporto ou no avião, tem alguém que não é da área, e quando começa a perguntar o que a gente faz, a pessoa fala, puxa vida, mas eu achava que a agricultura era algo mais simples, né? Quem vê de fora acha que é simplesmente colocar a semente no solo, esperar nascer, crescer. Tem tanta tecnologia, tem tanta ciência por trás disso, que as pessoas não imaginam. Por isso que é bom trazer vocês aqui para conversar e contar um pouquinho do que é essa história de tecnologia de aplicação. E ainda, professor, só para fechar, né, depois de ter esse cuidado com a água, né, para fechar a questão das misturas, ainda nós temos as formulações, que o senhor também trabalha bastante. Suspensão concentrada, por exemplo, muito usada em tratamento de sementes, mas nós temos granulados dispersíveis, concentrados emulsionáveis, né? E cada uma tem uma característica, algumas características mais semelhantes, outras não, né? Então, entender como nós vamos fazer essas misturas, a importância do tempo de agitação, da questão de formação de espuma, tudo isso, né, precisa estar inserida no planejamento do RH, que é o recurso humano de quem opera a máquina, quem prepara a calda, para fazer o bom uso dos produtos que eles adquirem. Pode ser biológico, pode ser químico, né? E aí completa mais um pilar, que seria a tecnologia dentro do tanque da máquina, né? Exato. Do tanque de calda. Vamos aproveitar esse intervalo para convidar você para o maior evento sobre plantabilidade do Brasil. Eu estou falando do Arena da Plantabilidade, que está na sua 5ª edição. E dessa vez o palco será Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nessa arena estarão reunidos os grandes nomes da plantabilidade das sementes do Brasil, como Júlio César Pereira, que é especialista na preparação de semeadoras para alto desempenho. O professor Paulo Arbex, mais conhecido como Doutor Plantabilidade. O consultor Ricardo Bagatelli, que é especialista em produção de sementes. E o Leandro Barcelos, da equipe da Raiz da Solução. E é claro que eu também estarei lá levando informações sobre qualidade e o tratamento de sementes. Você não pode ficar do lado de fora dessa arena. E para saber como participar, acesse arenadaplantabilidade.com.br. Mas se você não é do Oeste Baiano, não se preocupe. Exclusivamente nesta edição, a Arena terá transmissão online, mas corre porque as vagas são limitadas. Fernando, nós falamos bastante sobre alguns aspectos técnicos e a disponibilidade das tecnologias. Mas uma das condições para uma boa aplicação, boa eficiência do produto, se a pessoa usou água adequada, conseguiu regular o equipamento, adequou as misturas para que não haja aí uma inativação, e os produtos, na maioria das vezes, são caros. Tem um fator que a gente não consegue controlar, então nós temos que nos adaptar a ele, que é o clima. E nós estamos falando de Mato Grosso, você está sentindo na pele, embora você viaja bastante pelo Brasil e afora, mas agora você está morando aqui, você sabe o que é sair na rua 10h30 da noite e está uma temperatura de 32 graus. O clima, né, ou o tempo na região onde você vai fazer a aplicação é algo que influencia muito. E principalmente influencia no tamanho e tipo de gota que você vai precisar usar, porque dependendo do tamanho da gota ou que você fizer, você aplica, o produto nem chega na planta, nem chega no alvo, né? Ele vai embora para o ar, aí ele tem uma capacidade em função dessas camadas de ar quente, ele acaba subindo e vai embora, e aí pode cair em outro lugar e causar problema. Como que a gente faz para controlar essa questão do clima? É tecnologia também, né, Fernando? Tecnologia, professor. Monitorar, que é muito importante, entender qual temperatura,
qual a umidade, qual a velocidade de vento você está operando, saber os limites, né? Porque se você operar fora das condições, né, você vai estar perdendo por deriva, por evaporação, a planta vai estar menos apta a absorver aquele produto, por exemplo. Então, nós precisamos entender. Algumas condições, professor, são piores para uma aplicação. Por exemplo, aplicar com vento zero, sem vento nenhum. A chance de uma inversão térmica estar ocorrendo, ou uma corrente ascendente de ar quente, levar esse produto para onde não deve, é muito alta, né? Então, nunca aplicar sem vento. É melhor ter um pouco de vento, né? Porque você sabe para onde aquelas gotas vão do que numa situação assim. E ajustar a tecnologia, né? Se a condição não está perfeita, né? O melhor possível, está um pouco mais próxima dos limites aceitáveis, ajustar o volume de calda, ajustar o tamanho de gota, para aquela gota não evaporar tão alto e atingir o alvo. Então, esse acompanhamento é muito importante, né? A gente não pode começar com uma tecnologia de aplicação quando a soja emergiu e terminar com a mesma tecnologia de aplicação quando ela for dessecada, por exemplo, né? Esse período entre o início e o final do ciclo precisa de ajuste na tecnologia e precisa de um monitoramento constante, né? Todo dia ali, cada momento da aplicação, entendendo os melhores parâmetros, né? Porque do ponto de vista do leigo, se eu vou aplicar um produto que tem que cair e chegar na planta, então sem vento seria o melhor. Só que você acabou de nos dizer que sem vento não é a condição ideal. E muitas vezes, Fernando, o alvo está num lugar em que a gota precisa caminhar para chegar, por exemplo, no bacheiro da planta, né? Ferrugem asiática, ela começa da parte de baixo para a parte de cima. E é difícil você fazer isso, né? Então precisa movimentar a planta. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que a turma fica brava, mas eu vou botar você agora numa saia justa, tá? Se você achar que não é para responder, você não precisa responder. Mas existem tecnologias, e eu digo isso porque essa é uma das linhas que nós estamos tentando trabalhar. Na semente, o importante da tecnologia de aplicação é com que nós consigamos fazer um filme uniforme em toda a semente, independente da estrutura da sua casca, né? Pode ter alguns defeitos ali e nós precisamos fazer um recobrimento. E eu tenho lido e estudado bastante o processo que vem lá do processo de pintura eletrostática, onde você gera cargas nas diferentes composições que precisam ser unidas. Então, na ponta do bico de pintura de um carro lá, às vezes tem uma carga positiva e a lataria com uma carga negativa e você consegue fazer um bom recobrimento. Essa é uma tecnologia que existe e não é de hoje para a agricultura. O uso de aplicação com carregamento, né, da gota de forma eletrostática. Isso realmente funciona, Fernando? Ou assim, é uma ferramenta que pode nos ajudar? Eu consigo colocar isso e fazer com que a gota vá lá embaixo no bacheiro e entre pela parte de baixo da folha? Ou ainda tem estudos que precisam ser feitos para que isso nos ajude realmente? Professor, muito legal você entrar nesse assunto. É uma tecnologia antiga, sim, existe desde a década de 1940, 1950, mais ou menos, né? Só que, assim, a gente sabe que não é toda máquina, por exemplo, que utiliza, né? Pelo contrário, se a gente pensar em pulverizadores em culturas anuais, soja, milho, porque é uma ferramenta, ela é mais técnica de ser usada. E, em alguns casos, ela precisa estar associada a uma outra técnica, vamos dizer assim, que é a assistência de ar. Você precisa, muitas vezes, ter uma corrente de ar auxiliando essa gota a chegar, por exemplo, nas partes mais internas do bacheiro da planta, para que lá ela tenha essa atração para a parte, por exemplo, de baixo da folha, a parte de cima da folha. Se a gente pensar em uma gota carregada, né, que ela tem uma atração pelo alvo, seria o alvo mais próximo, então seria o topo da cultura. Então, será que é vantajoso ter um eletrostático se a gota vai ficar mais na parte de cima, que é o primeiro alvo onde ela vai ser atraída, ou eu quero que ela também atinja a parte de baixo? Então, eu vejo hoje assim que o uso do eletrostático, quando associado com assistência de ar, é bem mais vantajoso, tá? Isso é bastante usado em culturas perenes, né? Citros, por exemplo, os turbopulverizadores, eles têm assistência de ar e você pode
complementar com carregamento eletrostático. Até nós vamos lançar um livro agora esse mês sobre turbopulverizadores, e para completar nossa coleção, né, nossa coletânea, que já tem outros 3. Então ela tem detalhes, né, detalhes para funcionar bem. E quando você tem tecnologia embarcada, né, você também precisa de RH capacitado para manter aquilo funcionando bem, né? Porque senão começa a dar problema, o produtor fica cansado daquilo e não usa mais. E a notícia espalha, fala, olha, tive muito problema, não quero, tal, e aí já ninguém mais se empolga, então você vai tendo restrição, né, no uso da tecnologia. Mas ela é uma ferramenta interessante, mas que é técnica, né? Você precisa saber, não é em toda a situação que vai funcionar bem, não é em todo estágio da cultura mais aberta é melhor, por exemplo, aquelas gotas que iriam para o solo, tendem a ir para a planta, então é menos perdas para o solo, menos perda por deriva. Quando a cultura está mais fechada, se tiver assistência de ar, vai colocar a gota mais embaixo, e aí você aproveita melhor a ferramenta. Isso que você falou é bem interessante, né, Fernando? Porque se nós formos pensar, a assistência eletrostática, por exemplo, para colocar a gota na parte de baixo da planta, se a aplicação é de cima para baixo, né, no sentido da gravidade, é muito mais difícil, e eu imagino o tamanho da força eletrostática para a gota descer e depois subir para grudar na parte de baixo da planta, da folha. Agora, quando você está falando de um citrus ou de uma parreira, onde você passa com um pulverizador, que ele joga o produto de baixo para cima, que aí acho que são os turbopulverizadores, você disse, né? Vocês vão até lançar um livro. Aí já é diferente, porque aí você já está induzindo a gota a ir no sentido oposto ao da gravidade. Aí sim, uma assistência de potencial eletrostático pode ajudar. É algo que eu não tinha pensado. Está vendo como é importante falar com quem conhece do assunto? Mas nesse ponto, Fernando, tirando essa questão aí da eletrostática, que é algo que nos chama bastante atenção, o tamanho da gota, né, a sua conformação, se ela tem uma proteção para durar mais ou não, são as ferramentas tecnológicas que a gente pode utilizar. Porque, falando em dessecação, uma área que eu atuo mais, mas não trabalho de forma tão aprofundada. Por exemplo, a dessecação da cultura da soja para a produção de sementes. A gente sabe que existem alguns produtos que deprimem a qualidade, não é recomendável usar o glufosinato, tem que usar o diquat, mas o diquat tem um problema de fotodegradação. Então, nós temos também que adaptar esse período de aplicação para que o produto seja mais eficiente. E aí entram vários fatores, né? Tamanho de gota, formato, se essa gota tem uma assistência de ar ou não. E aí entra a questão do famoso túnel que vocês trouxeram essa tecnologia para o Brasil e hoje vocês têm essa ferramenta, né? O que é isso então, Fernando? Eu sei que a gente tem que trabalhar com tamanho de gota, lembro das aulas e lembro das palestras do Ulisses, sempre quando eu mudei para o Mato Grosso, ele falando sobre isso, como calcular o tamanho de gota, qual o melhor tamanho de gota para ser utilizado, mas entre fazer o cálculo e ir lá no campo com um papel hidrossensível ou um espelho é uma coisa. A outra coisa é você conseguir ver a gota realmente como ela está. E aí a gente precisa de ferramentas. Eu acredito que esse túnel tenha essa função. Então nos conte do começo o que é essa tecnologia, o que é essa ferramenta, né, do túnel, e não é só fazer a gota e ver ela passar, tem que ter alguma coisa para ler também. Como que funciona tudo isso e o que pode trazer de melhoria para a gente na tecnologia de aplicação? Legal, professor. A ideia do túnel é muito antiga. Eu vou contar para o senhor um pouco como que chegou a decisão da construção. Eu comecei a trabalhar com aplicação aérea quando eu era aluno de mestrado do professor Ulisses. Na minha dissertação, nós avaliamos o uso de óleo mais surfatante ou só surfatante, por exemplo, na aplicação aérea, para entender performance no controle de ferrugem, na redução de deriva, né? E eu via aquela aeronave, mas não entendia nada. Eu tinha os atomizadores, tinha a barra, mas eu
via que podia mudar o ângulo da pazinha do atomizador que gira para formar as gotas de pulverização, mas não entendia nada. Então, naquele momento, eu tive que começar a estudar. E a gente vai atrás de informação, vai atrás de livros, de artigos, e eu fui percebendo que tinha pouquíssima informação, é muito difícil de encontrar. Tinha em outros países, mas a realidade nossa é muito diferente. Nossas vazões, nosso tamanho de gotas, nossas faixas de deposição. Então, assim, ao mesmo tempo que encontra dificuldade, você vê a oportunidade para gerar informação. Então, nós começamos a trabalhar bastante com aplicações aéreas. Em 2017, depois do meu período de intercâmbio nos Estados Unidos, nós trouxemos para o Brasil aquele sistema que avalia a faixa de deposição, né, chamado de IFD, só que ainda faltava informação sobre o tamanho das gotas, a classe das gotas que são geradas nas aplicações aéreas. Por exemplo, para algumas marcas internacionais, nós temos catálogos falando, olha, se você usar esse bico, esse atomizador, com tal avião, em tal velocidade, você tem uma gota XYZ. Então, você tem ideia da segurança para evitar risco de deriva, ou da cobertura que ela vai gerar na planta, né? Então, por exemplo, professor, para quem está ouvindo nos entender, essa semana, há umas 2 semanas atrás, eu fui para Sorriso prestar assistência, né, para um cliente nosso que planta feijão. Ele fez a dessecação, não ficou uma dessecação uniforme, algumas faixas ficaram com plantas mais verdes, outras, as plantas foram dessecadas com melhor qualidade, então ficaram todas amarelas, então ficaram aquelas faixas verdes, amarelas. E na hora de colher esse feijão, você tem problemas, né? Problemas de uniformidade, do grão quebrar, né? Então, isso está relacionado ao quê? Uma falta de uniformidade de aplicação, que aí é faixa, e o outro problema é o produtor não sabia bem o tamanho, as características da pulverização dele. Então, esse túnel que nós desenvolvemos, professor, é para nos dar apoio para entender as características das gotas pulverizadas para ser mais assertivo, para que aquele trabalho que eu vá executar, ele seja feito com a classe correta de gotas. Por exemplo, se tiver muita gota fina, o risco de você perder por evaporação, por deriva para o vizinho, é muito alto, né? E aonde está o desafio? A grande maioria, vamos dizer assim, a maioria das aeronaves do Brasil usam equipamentos nacionais, pontas que a gente chama no campo de bicos, né? Que geram as gotas nacionais, atomizadores rotativos nacionais, e nós temos quase nada de informação a respeito das classes de gotas, do espectro de gotas geradas por esses equipamentos. Então, nós precisamos urgente ter pesquisa, ter informações para, consequentemente, ter aplicações melhores no campo. E algumas marcas internacionais têm isso, né? Mas o Brasil ele usa muito mais tecnologia nacional, onde a gente não tem. Então, assim, isso vai trazer essa possibilidade, né? Ser mais assertivo, ter mais segurança, mais qualidade nas aplicações aéreas, entendendo o espectro de gotas que você está utilizando. Como você disse, então, para os produtos importados, você já tem uma tabela que diz, né? Você está com tal velocidade, tal produto, e ele já te dá a característica. E esse mapeamento não foi feito no Brasil, então. Então, a oportunidade, né? A oportunidade não, a necessidade de fazer isso é muito grande e urgente. Porque perder uma aplicação, e eu esqueci de citar aqui no início, você é especialista em tecnologia de aplicação aérea, né? O avião, ele tem um rendimento alto. Então, se você tiver um erro operacional ou de regulagem, a área que você aplicou de forma errada pode ser muito grande. Nas sementes, a gente fala muito em precisão e exatidão, né, Fernando? Eu posso ser extremamente preciso, mas não ser exato. Então, o avião ele vai aplicar certinho a cada passada o volume errado calculado. Então, esse é um problema sério de se controlar. Então, com esse túnel, vocês vão ter condições de avaliar tudo que tem disponível no Brasil e essas combinações e saber
quais são as frequências lá de tamanho de gota para cada uma das características de uso, combinando o equipamento que forma a gota também com a condição, né? Velocidade de aplicação e assim por diante. E como que funciona o túnel? Tem uma câmera, porque o túnel de vento eu acredito que seja um grande ventilador que você regula a velocidade com que o ar passa ali dentro, né? Como se fosse um avião voando. Mas Exato. Como que você faz para ver a gota? Legal, professor. O túnel de vento é assim, ele, como o senhor disse, ele simula o avião aplicando, né? Então você tem uma parte lá dentro simulando a barra com o bico, onde é feita a pulverização, o ar passando através desse bico pulverizando e fazendo o que a gente chama de quebra secundária. A primeira fragmentação das gotas é feita por energia hidráulica. Pressão, igual pegar uma mangueira de jardim, pressionando a pontinha, você forma as gotas. Depois, né, que é feita essa quebra primária, vem o vento a 200, 250, 260, 280 km por hora, impacta com essas gotas e faz a segunda fragmentação. E essas gotas, né, elas vão caminhando através desse fluxo de ar e passam por um equipamento a laser. Então é um feixe de laser mesmo que por difração, né, se a gota é maior ou menor, tem maior ou menor difração também, né, mais ou menos igual a neblina, né, que a gente vê que ela fica mais difícil de enxergar a estrada, então existe uma difração ali nas gotículas, né? E o equipamento tem essa capacidade, então, de mensurar, falar para nós o tamanho daquela população de gotas. Aí são parâmetros que nós chamamos de DMV, diâmetro mediano volumétrico, percentual do volume aplicado composto por gotas menores que 100, uniformidade da aplicação, que a campo seria praticamente impossível da gente ter com precisão. Papel hidrossensível, espelho, tem muitos erros embarcados ali já de limitação mesmo da ferramenta, sabe? Então, no túnel você tem repetibilidade, você tem acurácia, você tem precisão, tá? O que é o túnel, professor? É assim, ó, em uma porção, no início, você tem um ventilador soprando o vento, direcionando o vento a passar pela ponta de pulverização, que está no que a gente chama de seção de testes. É uma parte de acrílico que você consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro. Então, esse fluxo ele é direcionado de forma uniforme, tem uma espécie de colmeia, que é uma porção com furos por onde o ar passa, e tem um ventilador no outro lado dele, né, depois da sessão de trabalho, da sessão de testes, que puxa esse fluxo de ar para que ele não tenha turbulência ali naquela região onde nós fazemos as pesquisas. E esse ventilador que succiona o ar, ele faz esse ar passar por um sistema de filtragem. Então, tem um eliminador de gotas, que vai captar essas gotas e elas vão se depositar e vão para um tanque de recolhimento para depois dar a destinação correta, né? Tem uma empresa que faz essa captação e depois incinera, faz todo o processo adequado. Passou pelo separador de gotas, ainda tem filtros de carvão ativado e depois esse ar vai para o ambiente. Então lá nós vamos poder trabalhar avaliando pontas de pulverização, atomizadores, adjuvantes, defensivos agrícolas, né? Podemos fazer simulações reais mesmo das aplicações que a gente vê no dia a dia nas fazendas. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque quando a gente fala da montagem do túnel, eu nem me toquei que você tem que coletar o que está saindo, senão você vai ter um vizinho da onde está o túnel recebendo todos os defensivos que estão sendo avaliados, exato, né? Exato. É quase um segundo trabalho fazer esse processo de captação, né? Interessante, Fernando. Então, daqui para frente vocês vão poder fazer as publicações e as recomendações também, e aí isso acaba sendo uma exclusividade da agroefetiva, dessas relações entre qual é o equipamento, qual é o tipo de gota, para que possa ser adequado a cada uma das situações e não passar isso que esse produtor de Sorriso passou, com uma falha na dessecação que vai comprometer todo o operacional dele, e agora é uma fase crítica, porque ele precisa dessecar a cultura, provavelmente ele plantou num pivô, para poder colher e plantar a soja. Ele teve um problema sério para conseguir tirar o seu produto comercial do campo por uma falha de aplicação, né, Fernando? Exatamente, exatamente.
E assim, né, quando a gente fala de dessecação, é um problema que a gente enxerga, né? Você aplicou um herbicida, se ele não ficou bem aplicado, você vê a falha. Agora, fungicidas, inseticidas, muitas vezes você não vê, porque ela não é, vou dizer assim, não é grande o suficiente para mostrar o problema, mas a falha está lá. Então, é uma grande faixa onde tem maior sobrevivência de fungos, maior sobrevivência de insetos. Aí, ao lado, todos foram bem controlados, depois não foram, então são essas falhas que ficam, né? E aí, isso acaba tendo uma fonte de proliferação, você tem que entrar com mais aplicações, mais uso dos produtos, mais uso de combustível. Então, tem problemas que a gente não vê, tem problemas que a gente vê, mas a gente só assusta quando a gente vê o problema. Aí já foi, né? Aí já foi. Na agricultura, sempre, eu gosto de dizer bastante isso quando fala dos materiais, né? Das cultivares de soja. A cultivar é resistente a nematóide, é tolerante à seca. Isso é um processo para diminuir o seu prejuízo, né? Não é porque ele é resistente ao nematóide que você não precisa fazer nenhuma ação para controlar o nematóide. Então, na tecnologia de aplicação, como geralmente é algo pontual, né, Fernando, que tem que ser feito de forma rápida, precisa e efetiva. Se você fizer isso sem a exatidão, só com precisão, é o que eu falei anteriormente. Você pode fazer uma ótima aplicação com a dose errada na sua lavoura inteira, e aí você vai ter esse prejuízo, né? E assim, professor, esse túnel de vento é uma câmara de pulverização com fluxo de ar, né? É o primeiro do Brasil para aplicações aéreas, da América do Sul, na verdade. E quando nós fomos fazer o projeto, nós tentamos ver se tinha alguma coisa pronta. Além de custar milhões, assim, não atendia exatamente o que a gente queria, então nós desenvolvemos o projeto do zero, né? O projeto é de vocês. É nosso. Então, que legal. Assim, tem muita tecnologia, muito tempo de trabalho, muitos profissionais de engenharia envolvidos no processo, né? Até a gente conseguir chegar na versão final, que é a que nós temos lá. A gente até brinca assim que tem mais material embaixo do solo que foi para fazer as estruturas por conta de vibração, tudo, do que o que tem a parte visível. Então foi bem complexo, mas a gente ficou assim muito orgulhoso, né? Muito satisfeito em ter essa ferramenta operante hoje. E além desse material embaixo do solo, o que está por trás de tudo isso que vocês estão fazendo tem todo o tempo, o recurso humano e conhecimento investido para poder fazer isso, né? Porque, em primeiro lugar, a dúvida gerou a necessidade de ter essa informação. Depois que vocês viram a necessidade, vocês foram trabalhar em como desenvolver a técnica e a tecnologia para avaliar. E hoje vocês vão trabalhar bastante, provavelmente, nas curvas, nas modelagens, para chegar na melhor relação possível de tamanho de gota, tipo de produto, densidade, temperatura, velocidade. Muito legal. Eu sou extremamente fascinado por isso. Um dia que... Eu sei que o ideal é não fazer isso, mas um dia que eu estiver passando por Botucatu, se for possível, eu quero ir lá visitar pelo menos a estrutura, porque eu sou fascinado por ferramentas tecnológicas que ajudam o produtor a produzir mais gastando menos. E esse é o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado da palavra sustentável e sustentabilidade, né, Fernando? Legal. Meu professor, acho que na vida Deus tem uma missão para nós, né? E poder levar isso para o agricultor, melhorar a vida das pessoas, né? Não só de quem produz, mas de quem consome, é muito bacana, assim, muito gratificante. Então, é melhor ainda quando a gente trabalha numa área que a gente gosta, né, professor? O senhor é apaixonado por aviação, apaixonado por esse mundo de sementes, e a gente sabe que essa área de aviação, por exemplo, depois que você entra, não sai mais, né? Você quer sempre aprender mais, entender de aerodinâmica, saber como se comporta, e é um caminho sem volta. Com certeza. Eu vou te contar uma coisa, Fernando. Esses atomizadores rotativos que são utilizados para aplicação aérea também são utilizados no tratamento de sementes. Não sei se você sabia disso. Não sabia, não sabia. Eles são utilizados na aplicação primária, no tratamento de sementes. A gente também tem aplicação primária e secundária. Então, o primeiro contato do produto com a semente, ele é feito através ou de discos atomizadores
ou de atomizadores rotativos. E depois a aplicação secundária é a homogeneização do tratamento. Então é exatamente o mesmo equipamento, Fernando. Só que ao invés dele ter uma haste, uma aleta, que é a asa que faz ele girar, nós aplicamos a rotação através de um motor. E aí os diferentes tipos de tela e velocidade vão dar tamanhos de gotas distintos em função da densidade do produto para que a gente possa ter um recobrimento adequado. Tem muita semelhança no que a gente trabalha, viu? Nós precisamos conversar mais, como me disse o Rodolfo numa mensagem outro dia, enquanto vocês estavam nos Estados Unidos e ele veio aqui em Sinop participar de um evento. É verdade. Imagina uma pulverização desuniforme no tratamento de sementes, problema de uniformidade que não pode gerar, né? E na tecnologia de aplicação é o mesmo princípio. Nas culturas, eu digo, é o mesmo princípio, né? Exatamente. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Muito bom, Fernando. Muito obrigado, viu, por mais uma vez trazer aí esse mundo de informação pra gente e mostrar que o Brasil, mais uma vez, dá um passo largo como um dos maiores geradores de tecnologia, e isso é específico para a região. Então não adianta a gente trabalhar com um dado de outra região do planeta, porque aqui nós temos as nossas características. E vocês, com toda essa experiência e principalmente com o que você disse, né, ter paixão pelo que está fazendo, a gente sabe que o sucesso é uma consequência que quando você faz o que você gosta, isso vem de forma muito tranquila. Obrigado, viu, Fernando? Manda um abraço para todo mundo da Agroefetiva e que a gente possa cada vez mais conversar sobre isso e trazer essas informações em primeira mão aqui no Mundo Agro Podcast. Professor, eu que agradeço, fico muito contente de conversar com o senhor, ter essa possibilidade de contar um pouco também da nossa história, do que nós temos feito para os seus ouvintes, e nós estamos de portas abertas e aguardando o senhor também lá em Botucatu para uma visita. Vamos lá, nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma visita e vou levar o gravador, nós vamos colocar todo mundo junto e vamos fazer um MesaCast lá para falar sobre essas importâncias aí da tecnologia de aplicação, tá? Excelente, perfeito, combinado. Muito bem, e para quem ficou com a gente aqui no YouTube, agora o Thiago vai mostrar umas fotos do túnel, né, em funcionamento aí, ele já montado. Pessoal, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Fernando, um forte abraço, bom final de semana e bom trabalho, que a safra está só começando, né? Muito obrigado, professor, igualmente. Até logo. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.